Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Inicialmente, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras, às 21 horas. Agradecemos a Loja Regla, que é a maior multimarcas do sul do país, que veste toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem os looks que nós usamos em todos os programas Mulheres. Agradecemos também a UX, que leva conhecimento e qualificação para toda a região. Então, nosso muito obrigada a todos os nossos patrocinadores que são responsáveis pelo nosso programa. Também lembramos que estamos nas plataformas da Conecta Mais TV, do Facebook, no YouTube e no canal 8 da Adilnet. E agora, meu boa noite vai para as minhas colegas especiais de todas as quartas, Jocola e Roberta Pegoraro. Muito boa noite, meninas. É sempre um prazer compartilhar esse programa com vocês. Então, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Boa noite, Veri. Boa noite, Rob. Boa noite ao público de casa. É sempre um prazer mesmo estarmos na companhia de vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada por estar mais uma noite conosco. Boa noite, Veri. E boa noite à nossa convidada. Que tenhamos um ótimo programa mais uma quarta-feira. É isso aí. Os nossos programas são sempre muito especiais. Hoje vamos fazer o quadro Mulheres da Lei. E a nossa convidada especial desta noite é a inspetora de polícia, Diane Reginato Pelizari. Então, muito boa noite, Diane. Seja muito bem-vinda ao programa Mulheres. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu quero dizer que é uma honra poder participar desse quadro Mulheres da Lei. Isso aí, Diane. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo propriamente dito, nós gostaríamos que você se auto-apresentasse para as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, para que elas possam conhecer um pouquinho mais sobre a nossa convidada. Quem é a Diane? Um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional também. Então, eu me chamo Diane Reginato Pelizari, sou natural de São Jorge, nasci e me criei em São Jorge, mais precisamente no interior, na localidade de Entre Rios. Sou casada, tenho 2 filhas, a Valentina, de 12 anos, e a Estela, de 8 anos. Então, sempre trabalhei quase 10 anos na cooperativa Sicredi, lá em São Jorge, antes de ingressar para a Polícia Civil. Sou formada em Direito, formei no ano de 98 pela UPF, e pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela IMED também de Passo Fundo, no ano de 2008. Uhum. E Diane, ser policial, estar trabalhando numa delegacia de polícia como inspetora, sempre foi um sonho? Foi um sonho de criança? Ou esse interesse por essa profissão surgiu depois? Pois é, porque ela acabou de dizer que trabalhou no Sicredi, fez outras coisas antes. O porquê a polícia? Na verdade, é assim, ó, eu brincava que eu dizia assim, foi o único concurso que eu passei na época. Uhum. Mas não, na verdade, pelo fato de eu ter feito direito, fui desenvolvendo mais o gosto, me interessei mais pela área do direito penal, né? E aí, por influências de familiares também, aí eu optei em fazer o concurso da polícia, né? Então, aí tu acaba querendo e achando, né? Comecei a ver a função, enfim, o que fazia, e me interessei por essa área. Isso, Diane, foi em que ano que você... Eu fiz o concurso em 2002, aí eu fui para a academia em 2003 e assumi em 2004. Que teve troca ali ano eleitoral, então assim sempre atrasou um pouquinho a E tu assumiu nomeação. na tua cidade mesmo? Na verdade, em São Jorge não tinha mais delegacia na época que eu assumi, né? Então eu optei pela cidade mais próxima que tinha vaga disponível. Então, sempre assim, os concursos, às vezes assim, pela classificação você vai escolhendo, você tem preferência pela escolha das vagas. Na minha época foi diferente, então a gente lá optou por, primeira opção para mim seria Nova Araçá,
ou Nova Prata, ou Paraí, que seriam as cidades mais próximas. E como tinha vaga em Nova Araçá, daí eu fui lotada em Nova Araçá. Para ser inspetora de polícia, presta um concurso público, né, como você estava falando, mas não existe uma graduação específica. Pode ser formada em direito ou outra qualificação, outra graduação? Isso, é qualquer nível superior. Uhum. Qualquer nível. E tem algumas atribuições que seriam, assim, importantes para ser uma boa inspetora de polícia? Algumas qualidades, pré-requisitos? Não, na verdade, assim, ó. Então, quando você faz o concurso, você opta, então, por escrivão ou inspetor, né? Certo. De polícia. Eu optei por inspetor, que eu acho que eu tinha mais interesse pelas funções, atribuições do cargo de inspetor, que seria mais, assim, serviço de rua, né? Que você trabalharia na investigação. São muitas, né, as atribuições. Investigação, atender local de crime, cumprimento do mandado de busca, prisões, intimações, essas atribuições. Mas, assim, e a parte do escrivão seria mais um serviço interno, seria mais elaboração de inquéritos, tomar depoimentos, não que o inspetor também não possa fazer. Toma depoimentos, né, também, né. A investigação um serviço de investigação, às vezes, é muito longo, né? No caso, tu gosta mais de trabalhar na rua. A minha é. Mas, assim, como eu fui para uma cidade pequena, delegacia de cidade pequena, você faz clínica geral, né? Então, você atende, desde um conselho, uma orientação, registra ocorrência, aí atende local de crime, toma depoimento, fecha inquérito, geral, um pouco né? de tudo. E às vezes, assim, no desenvolver, assim, ou na própria academia, você acaba se interessando mais, às vezes, para a função do outro cargo, né? Então, você tem muitos inspetores que são bons escrivães, né? E ao contrário, né? Muitas pessoas que fizeram o concurso para escrivão de polícia e se tornaram ótimos investigadores, inspetores, né? Então, você vai desenvolvendo essa tua... Como é o teu dia a dia? Desculpa, Jo. O dia a dia de uma inspetora numa cidade do porte de Nova Araçá? Assim, ó, você faz de tudo. Tem que estar pronta para qualquer coisa. Às vezes você não fica o dia inteiro, não atende ninguém, né? Mas às vezes, né, aí você não lota, né? Então, você faz o registro de ocorrências, atende uma orientação, às vezes, até por telefone, às vezes, né? Como a cidade pequena não é sede de comarca, então, às vezes, não tem promotoria, não tem defensoria pública, as pessoas não têm aonde buscar uma primeira orientação. Então, vão tudo para a delegacia, né? Então, às vezes, não é nem o caso do registro de ocorrência, né? Mas a pessoa quer uma orientação para onde parte, porque ela quer resolver o problema dela, né? Então, é isso. E é atender o local de crime. Diane, e você falou que escrivão e inspetor tem diferença, né, nas funções. E escrivão e investigador é a mesma coisa ou tem diferença também? Na verdade... inspetor e investigador. Investigador. Na verdade, atualmente, o cargo de investigador de polícia, ele foi extinto, né? Então, e era nível de ensino médio, né? Agora, então, como foi nível superior, daí teve escrivão de polícia e inspetor. Inspetora, no caso, né? E uma das qualidades, eu acredito que um bom inspetor tem que ter para ir nessa área é a curiosidade, né? Ser minucioso, ser um bom observador, ter uma boa comunicação, mas a curiosidade de ir atrás dos fatos e investigar, acredito que seja uma das principais qualificações. Com certeza. Aí você tem que estar, eu digo assim, claro que cada situação, né, é uma situação, conforme depende, o crime é mais grave, tu tem que ter um tratamento diferenciado, né? Ou mais leve, conforme a situação você vai atendendo, vai tentando solucionar, orientando nesse sentido, né? E, Diane, em todo esse tempo que você atua como
inspetora, né? Que investigadora já foi extinto. Qual foi o caso, assim, que teve maior relevância? Ou por ter tido sucesso na operação, ou pela complexidade do mesmo? Na verdade, assim, cidade pequena, graças a Deus, né, eu digo, né? Os crimes às vezes não são tão graves, mas já não, há 18 anos atrás, quando eu assumi, e agora você já vê uma boa diferença, tanto pelo número de ocorrências e a gravidade dos crimes. Então, assim, nós ficamos, por exemplo, na Alvaraçá, eu não tenho lembrança anterior, assim, pelo que eu pesquisei, enfim, e entrei em 2004, o primeiro homicídio ali que a gente teve foi em 2017, né? Então foram 13 anos ali que não teve nenhum homicídio, né? Grave. Então isso é um crime que te choca mais, né? E aí a gente veio vindo numa sequência, no outro ano teve 2, latrocínio e homicídio, e veio, né? Então, assim, uma coisa que não existia em Alvaraçá para uma cidade pequena, né? E a brutalidade, às vezes, que ocorre, sabe? Assim, todo crime, sempre você se sensibiliza, né? Por mais que você queira ser, enfim, fria, não se envolver, né? Mas sempre tem uma mãe, filhos, famílias que estão por trás disso, né? Assim, teve um caso uma vez que uma mãe acabou tirando a vida e teve as crianças estavam juntos, né? Então isso é uma coisa que te choca bastante, sabe? Por mais que, né, eu digo, tu não é da tua família, não é, mas o problema teu, vamos supor assim, emocionalmente, você acaba sentindo. E numa cidade pequena ainda mais, eu acredito, choca. porque na verdade não é normal, não é corriqueiro, e tu já é da cidade, né? Então o pessoal todo se conhece, e aí não tem como não se sensibilizar e como não se apegar ao caso, se apegar às crianças, Sim, à por família, mais que tu queira porque separar, né? todo mundo se conhece. Enfim, a tua profissão, mas sempre você fica... choca, numa maneira geral, como qualquer cidadão, entendeu? Giane, e o trabalho de inspetora, ele se limita ao município de Nova Araçá ou vocês acompanham os demais municípios? Como é feito isso? Eu sou lotada em Nova Araçá, então a gente atende... Nova Araçá, a delegacia de Nova Araçá atende só o município de Nova Araçá. Mas a gente apoia as outras delegacias, como tudo que é local, está reduzido o número de policiais, então a gente apoia, né? Se apoia em operações, Nova Prata, todas as cidades da região. A gente atendimento. A gente auxilia, né? É um trabalho extremamente importante para a sociedade, né, Diane? E como conciliar o papel de mãe, dona de casa, esposa e inspetora de polícia? Como fazer tudo isso, apesar que mulheres, né, gurias, a gente sabe que a gente dá conta do recado, né? Mas é que se trata de um... É diferente, uma profissão diferente, né? Eu digo sempre assim, tu tem sempre que ter um plano B em ação, né? Porque às vezes tu tem hora para sair e não tem hora para voltar. Então tem alguém responsável para levar teus filhos para a escola, né? Para buscar, para cuidar deles, para dar comida, enfim. Assim, a gente se vira, né? Você sabe que tem que fazer e você faz, né? Não tem, é complicado, mas a questão assim, atendimento, os plantões, que daí eu tive uma época que eu trabalhei sozinha e estava com uma filha pequena, então você tem uma certa dificuldade, porque às vezes tem um período que você amamenta, então às vezes muitas vezes eu levava ela junto para a delegacia ou deixava em casa dormindo sozinha, então você vai se virando, né? Dá um jeito. Diane, também assim, você falou, mora em São Jorge, trabalha em Nova Araçá, então tem também o deslocamento diário, né? Na verdade, eu residi 10 anos ali em Nova Araçá e eu ia, finais de semanas, eu retornava para São Jorge, que toda a minha família é de lá. Mas assim, às vezes assim, dá até a gente sente uma sensação de alívio, porque parece que tu sai do trabalho, né? Entende? Você saiu... Dá uma separação, assim, né? Deixa lá. Porque às vezes eu morava no ladinho da delegacia, então as pessoas vinham na tua casa,
Não tem. Não tinha essa separação, então Vida começa, com o tempo, você começa a desgastar, né? Entende? Você acaba, às vezes, não atendendo bem as pessoas, né? E, enfim, mas a gente se vira, né? É a tal da cidade pequena, né? Como eu tava Qualidade falando. de vida, né? Que Exato. tudo tem o seu É, lado bom. Diane, o papo está ótimo, mas agora a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente retorna em seguida. Fiquem conosco, fiquem conectados para saber um pouquinho mais sobre a nossa convidada especial desta noite. É só um minutinho e a gente volta em seguida. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Assunto sério, mas de uma forma divertida. Ora Bolas, toda terça às 9h ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ateliê do Pano, um espaço exclusivo com cursos completos, materiais e projetos necessários para desenvolver suas peças do início ao fim. Loja completa com peças exclusivas em patchwork, bonecos, enxovais para bebês e decorações. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 969B, em Nova Prata, próxima a UX. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Hoje estamos no quadro Mulheres da Lei. Estamos conversando com a inspetora de polícia, Diane Reginato Pelizari. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, nós vamos agradecer mais alguns patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça. E quem faz os agradecimentos agora é minha colega Jocola. Muito bem. Então, o nosso muito obrigada à Gráfica Papel Picado. Muito mais que papel, é amor. Então, nosso agradecimento ao pessoal da Gráfica e ao restaurante Mascaron, uma gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Sempre muito bom. Então, a comida, o ambiente no restaurante Mascaron. E também agradecemos a Cantina Mascaron, com a sua produção diversa de bebidas diferentes. Inclusive, hoje, temos uma cervejinha para o nosso brinde, produzida na Cantina Mascaron. E vamos brindar, então, ao programa Mulheres
Isso E a aí. nós, mulheres e as mulheres da lei. E as isso mulheres aí. da lei. As verdade. mulheres que fazem a diferença, Um né? brinde também aos nossos telespectadores. Isso aí. Sempre é bom brindar, né? Brindar as mulheres, brindar a vida e brindar essas mulheres empoderadas que fazem toda a diferença na sociedade. Mas, Diane, voltando ao nosso bate-papo, né? Estamos curiosas por saber como é a vida de uma inspetora de polícia. Estávamos conversando que Nova Araçá é uma cidade pequena, né? Que existe qualidade de vida, mas que os crimes, enfim, as ocorrências vêm crescendo nos últimos anos. Quais são as ocorrências mais recorrentes que acontecem na Delegacia de Polícia de Nova Araçá? Então, como o crescimento, enfim, já leva quase todos os tipos de crime, que uma vez não existia em Nova Araçá, nem se imaginava que pudesse ocorrer, atualmente está acontecendo. O que teve, assim, durante a pandemia, que a gente notou um crescimento, no geral, os estelionatos. Isso, assim, ó, muito. Como se teve um maior acesso em função tudo é feito online, pela internet, então esses crimes, o estelionato, assim, ó, foi uma coisa que, assim, cresceu muito. E, no geral, também tem... Maria da Penha, nós vimos. Maria da Penha, perturbação da tranquilidade, bastante. Parece que é um crime seria uma contravenção que parece sem tanto importância, mas para a pessoa que está enchendo o saco, digamos assim, é importante. E às vezes, assim, um som alto, às vezes pode gerar, como ocorreu em outros lugares, um homicídio. As pessoas vão reclamar e as pessoas estão... na verdade, as pessoas alteradas. estão menos tolerantes, né? Não existe mais a tolerância, assim, zero praticamente. Às vezes usuários de drogas, às vezes alcoolizados. Então, qualquer coisa é motivo para gerar uma outra ocorrência mais grave. No geral, assim... E em relação a Maria da Penha, a gente viu que tem crescido muito em decorrência, digamos, da pandemia, né? As pessoas mais em casa... Acabam convivendo mais. E na questão de Nova Araçá, você tem percebido que tem aumentado após pandemia, enfim? Tem. Cresceu, assim, ó, bastante em relação aos outros anos. Até não sei se pelo fato das pessoas mesmo... tomarem iniciativas, as mulheres, de registrarem também, porque às vezes sempre se soube que existiu. Mas hoje está muito mais em vogue, né? De sempre, sabe? E às vezes, assim, o problema muitas vezes são a questão de drogas, o alcoolismo, que então, assim, ó, aquela questão, ele é uma boa pessoa, só que quando ele bebe, né, ele fica agressivo. E a gente uma vez até dizia que cidade pequena, mas agora a gente vê que tá ao contrário, né? Cidade pequena, a droga tá correndo solta, né? Assim, tá assustador, assim, e cada vez, assim, mais jovens, assim, digo assim, crianças, iniciando com bebida e drogas, assim, tá? É bem preocupante. Diane, Nova Araçá é uma cidade que teve um boom, né? Que cresceu, na verdade, devido à imigração de muitas pessoas estarem hoje morando em Nova Araçá devido a emprego. Isso teve uma mudança considerável também em todos esses crimes que tu nos colocou? Eu acho que vem junto, na proporção, vai crescendo. No geral, às vezes até assim, pela proporção de pessoas que tem circulando, residindo, às vezes muitos residem em Nova Araçá, trabalham em outras cidades, né? Até poderia, digo assim, poderia dar mais do que dá, né? Mas assim, aumentou considerável. Um aumento considerável, porque são culturas diferentes. Às vezes os moradores antigos dizem, não toleram certas coisas, assim. A gente tem enfrentado bastante problema, a questão de perturbação, que não digo de tranquilidade, o som alto, né? E aí a gente faz até um trabalho, comparece nas residências, a gente orienta no primeiro momento, porque às vezes a pessoa também não acha que é normal, né?
Culturas diferentes, vindo né? da Acho que cidade, não- da onde que eles vêm, para eles acham que estão corretos, né? Então até não ter alguém que diga, não, é Que daqui até reclame. ali, o teu direito, aquela história, vai até onde começa o Uhum, o direito, direito do do outro. outro. Então, assim, estão aqui para trabalhar, tem uma oportunidade de emprego, então vamos respeitar, né? Vamos ter uma Que boa bom, né? Porque convivência, né? tem A imigrantes, vida é em muito sociedade, legal. né? Nós somos filhos de imigrantes Sim, eu e digo, tem é. imigrantes, é cultura, É cultura. né? Então, que bom que não está tendo tanto homicídio ou tanto problema na delegacia de vocês devido a essa É, a gente imigração, porque foi um boom realmente em Isso, Nova a gente Araçá. procura, né? Tu ter um controle maior. Tu consegue ter um controle maior do que uma cidade maior. Antigamente, vamos supor, tu conhecia todo mundo. Tu via uma pessoa diferente, tu já ia lá, identificava, tu sabia, né? Quem estava Filho de morando, quem e quem tudo estava mais. morando ali, parente, né, de alguém. Agora já fica mais difícil, né? Tu não consegue ter muito esse controle, mas comparando com uma cidade maior, tu já tem mais, mas não é. Diane, e nas partes que são atendidas em relação aos infratores, existe uma diferença por serem atendidos por uma mulher, ao serem interrogados por uma mulher? Você percebe isso pelo fato de ser mulher? Eles respeitam ou não ou deixam de respeitar pelo fato da inspetora ser mulher? Você já percebeu? Não, eu acredito que assim nunca me ocorreu uma situação de desrespeito pelo fato de De ser ser, mulher. enfim, acredito. Claro que você tem que se impor, né? Em certas situações, às vezes tanto iriam desrespeitar tanto a mulher como Quanto o o homem homem. policial. Mas eu acredito que nunca me ocorreu, né? Mas hoje em dia não tem diferença. Mas em relação a Maria da Penha, as mulheres se sentem mais à vontade? Eu acredito que sim, nesse sentido, sim. Né? Quanto Existe esses uma crimes, empatia, né? Quando é, tem... até próprio, às vezes, os crimes de estupro, esses crimes, assim, né? Diane, e também assim, ó, por ser uma cidade pequena, onde todo mundo meio que se conhece, tu acha que tem, por exemplo, tu falasse nos registros, que as pessoas se intimidem, por exemplo, para registrar em função de chegar a uma delegacia, digamos, sejam pessoas conhecidas ou seja mulher, como a Veri falou, de repente, né, deixam de Não, registrar? eu acredito até que não. Hoje, já, às vezes, assim, ó, às vezes eu vejo que até o colega atende melhor uma mulher do que eu, às vezes, né? Ou o contrário, entende? Aham. Então, eu acho que já não tem tanta diferença. Claro que eu acredito que ela se sentiria mais à vontade, às vezes, falando certas coisas, mas... Não, que isso é importante, que não deixem de registrar Não, pelo acredito- fato de, né, de... Não, acredito que não, por esse fato, não. Que nem eu digo assim, poderá se sentir mais à vontade, ou relatar mais detalhadamente fatos ou não, mas assim, não deixaria de registrar. Ótimo. Que bom, mas tu trabalha com um colega, né? Sim, Que tu estava nos colocando aqui nós nos somos- bastidores, que na verdade quando chega alguém, eles olham para os dois e já se sentem à vontade de com Isso, é, contigo às vezes- ou com o... Isso às vezes acontece, mas eu acho que é natural, né? É natural. E que bom das que tem essa pessoas. escolha também, Sim, né? Sim. Porque às vezes, assim, um tá de férias, você vai ter que ser atendida pelo outro, né? Diane, e atualmente, qual o maior empecilho que você tem para desempenhar da melhor forma possível a sua profissão? A gente sabe que é uma profissão cheia de desafios, né? Que são desafios constantes. Mas o que você considera assim, o maior empecilho para desempenhar bem a sua função? Eu acho que no geral, assim, existem vários, assim, a gente pode dizer falta de efetivo. Por mais que seja uma delegacia pequena, nós somos em 2. Mas aí, às vezes, você está atendendo uma pessoa, dá uma outra ocorrência, você não vai sair, ou você larga a pessoa ali, já ocorreu, mandar ela para fora da delegacia, ou você não vai Se é sozinha. uma urgência, né? Você não vai sozinha, né? Tanto um colega quanto o outro, não vai sozinha na ocorrência, né? Então, a dificuldade seria mais nesse sentido, falta de efetivo, às vezes as estruturas, né, por ser às vezes cidades menores, você tem uma estrutura menor, né, mas no geral
A falta de efetivo. Acho que é um problema, problema sério, geral, né, eu acho, né? geral isso, né? Que quanto mais Você pode se dedicar mais a, vamos supor, policiais, uma investigação, estando mais funcionários, né, servidores, você se detém mais, né, ao caso. Então, nesse sentido. E em algum momento da sua trajetória profissional, você já foi ameaçada, já sofreu ameaça por parte de algum infrator ou algo nesse sentido? E juntando a pergunta da Veri, tu tens medo disso e medo da tua família estar exposta por tu ser uma inspetora e estar exposta a isso na cidade ou na região? Na verdade, assim, ameaçada nunca fui, pretendo me aposentar sem ocorrer. Sem isso. O medo, digo assim, o medo enfim, é o que nos mantém vivos, né? Você sempre tem um certo receio e a gente procura preservar a minha família, entende? A gente procura preservar. Claro que eu digo assim, e a gente às vezes até orienta as filhas, enfim, da gente, porque às vezes tu acaba prendendo elas até demais Em função pelo medo que a gente tem que ocorra alguma coisa com elas, porque às vezes eu sempre digo, eles não vão pegar você, às vezes vão nos teus familiares, né? Então tu sempre tem que ter esse cuidado, né? Mas tu sente que ali é uma cidade segura ainda? Seguro não Não é nenhum lugar, né? É mais tranquila. Às vezes poderá até te prejudicar porque você se sente tranquila. Certo. Daqui a pouco dá uma relaxada, né? E Diane, Então, a questão da proteção, vocês andam armados? Sim, 24 horas sempre. por dia, né? Tem que ser. Tem que ser, né? Então, e mais quando a gente vai cumprir os mandados de busca, enfim, que a gente usa o colete. O colete, claro. Enfim. Diane, se hoje tu fosse convidada para ir para uma outra cidade maior que Nova Araçá, toparia o desafio? Eu toparia. Eu gosto de fazer o que eu faço, amo de paixão. Então, assim, se tivesse que ir, eu iria sem problema. Porque você acaba se adaptando. Você, às vezes, que eu digo, você tá numa cidade pequena, você acaba até relaxando. E aí, às vezes, você for para uma cidade maior, você pega Novos desafios, então então você tá aberta entra a no isso. ritmo. Mas eu acho que nessa minha fase, que já estou mais para me aposentar do que novos desafios, pensaria duas vezes, né? Sempre há tempo, né? E a Novas aposentadoria de experiências. inspetor, Diane, ela qual é a idade, como é? Na verdade, ainda ocorreram várias... Que você está falando, e eu estou vendo ela tão jovem, eu digo, meu Deus. Como vai se aposentar, Já né, se Jô? aposentando, como vai se aposentar? Ocorreram várias mudanças, né, na lei ali estadual. Eu ainda, como sou anterior, sou do concurso de 2002, os anteriores a 2015, ainda não pegou as mudanças. As mudanças, então ainda não tenho. Quando alterou a lei, eu já tinha praticamente fechado o meu tempo ali, eu não vou ter limite de idade. Então, seria aposentadoria especial. São 15 anos de polícia e 10 você pode aproveitar o tempo de INSS. Então, eu entro nessa lei ali. Ah, que legal. Mas eu não vou ter o limite de idade, né? Então... Nós estamos falando em aposentadoria, mas eu estou curiosa, em função do porte de arma e tal, como foi o curso preparatório? Depois que você passou pelo concurso, teve algum curso que preparou você para os encargos da profissão? Como foi? Sim, na verdade, a gente faz 6 meses de academia, que a gente disse. A gente teve aulas... 2 turnos, né? E aí teve, além as matérias, enfim, atreladas à função, aí teve o curso de tiro, de defesa pessoal, os treinamentos. Fica 6 meses na academia, só sim, na academia. Praticando. Se preparando. A gente faz E você tinha alguma noção de como seria esse curso antes de entrar? Não, na verdade eu só tinha um pouco mais de conhecimento por ser da área do direito, que você, na verdade, você tem mais matérias relacionadas, enfim, pelo próprio direito penal, essas questões.
Mas, enfim, é todo... E esse curso, essa academia, ela foi realizada ou é realizada em que cidade? É Porto Alegre. Porto Alegre. Todo o curso preparatório em Porto Alegre. É Porto Alegre. Você fica praticamente mora lá em Porto Alegre, porque, por Nesse exemplo, período. no meu caso, eu tinha aula todas as manhãs e todas as noites. E às vezes, ao sábado, tinha aula de tiro, enfim. Diane, última pergunta antes de nós encerrarmos esse bloco. Já precisou usar arma? A gente usa sempre, mas graças a Deus não precisei fazer o uso, né? O uso dela. Mas vocês têm que estar... Sim, tá com o porte preparado. sempre. Mas, na verdade, nunca precisou fazer o uso dela. Não. Uso ela Que bom, comigo, todo dia, né? Companheira, uma quietinha ali, Quietinha né? aí, coisa boa. Então tá, muito bom o nosso bate-papo, né? É curiosa a história, acho que é a primeira vez dentro deste quadro Mulheres da Lei que a gente entrevista uma inspetora, então realmente desperta a curiosidade. Agora a gente vai para mais um breve intervalo comercial e a gente retorna em seguida. Fiquem conosco, fiquem conectados, que o quadro Mulheres da Lei está muito especial hoje. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Ateliê do Pano. Um espaço exclusivo com cursos completos, materiais e projetos necessários para desenvolver suas peças do início ao fim. Loja completa com peças exclusivas em patchwork, bonecos, enxovais para bebês e decorações. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 969B, em Nova Prata, próxima a UX. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Hoje estamos no quadro Mulheres da Lei e estamos conversando com a inspetora de polícia, Diane Reginato Pelizari. Antes da gente continuar o nosso bate-papo com a inspetora Diane, que está super bacana, nós vamos agradecer mais alguns patrocinadores que são muito importantes para nós e que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras, às 21 horas. E quem faz os agradecimentos neste momento é minha colega Roberta Pegoraro. Muito obrigada, Freire. Capricha aí, Roberta. Vamos lá, então. Agradecemos a cooperativa Sicredi. Gente que coopera, cresce.
o banco no centro de Nova Prata. E Atelier do Pano, a loja de decorações, enxovais e patchwork. Um parabéns especial à Ângela por ter deixado uma loja belíssima na cidade de Nova Prata. É isso aí, então um beijão para os nossos patrocinadores. Diane, continuando então nosso bate-papo dessa noite, que está muito bom, a gente gostaria que você colocasse para nós como você vê o papel da mulher dentro dessa cooperação, vamos dizer dessa corporação, dentro da delegacia de polícia. Eu acho assim que é muito importante. Assim, ainda existem vários desafios por ser assim um mundo mais masculino, né? Então você às vezes você sente alguma resistência por certas coisas, até porque uma vez tinha um colega que me dizia, não, porque se o bandido for fugir, ele vai sempre pro lado da mulher. Aí você já ficava toda preocupada, né? A gente reconhece que questão de força, às vezes, você tem é um pouco inferior na questão de força física, né? Mas assim, eu acho que no geral a gente tá de igual para igual. Mas em contrapartida, o jeitinho feminino muitas vezes faz toda a diferença, né? Às vezes são detalhes que às vezes, por questão mesmo né, fisiológicas, enfim, e a mulher tem certas percepções que o homem não teria. Às vezes num local de crime, ou certas decisões que você tem que tomar, ou, né, na investigação. E enfim. que bacana essa parceria, né? Poder trabalhar esse instinto, digamos, feminino, essa intuição que a gente tem mesmo, e juntar com a experiência, com a força do masculino, né? Não, tudo é um conjunto. É um conjunto. É um casamento que dá certo. Trabalho em equipe, que faz toda a diferença. E Diane, que conselho você daria para as meninas, para as jovens que sonham em ingressar nessa carreira? Não, eu acho assim, que se tiverem esse sonho, que acredite que sigam em frente, porque assim, é uma profissão assim, maravilhosa, ela é diferenciada, né, porque você é polícia 24 horas por dia, na verdade eu diria assim, é uma vocação. Então ela sempre tem coisa nova, né? Sim, nunca, sempre uma surpresa, nunca embora seja uma rotina. O mesmo crime, mas assim, as pessoas são diferentes, as situações são diferentes, né? Então não é rotina. Todo dia é uma coisa nova. Você nunca sabe o que te espera naquele dia. Então, é um desafio e incentivaria, assim, que siga em frente. Suas filhas sendo policial? Pois então, eu teria a minha menor, até disse um dia que queria ser policial como a mãe. Aí depois a outra vez perguntei, disse, não, tem que ir muito para frente e para trás. E outra, demora para se aposentar. Porque elas querem a mãe para elas, né? Querem que a mãe fique em casa cuidando delas. Mas se forem, elas vão ter uma noção do que é ser policial. Então, se for a vontade delas, vão incentivá-las. É isso aí. E nesse papo todo, nessa linha de pensamento, a gente te perguntando sobre ser mulher, que a gente sabe que a mulher tem um jeitinho todo especial, mas sabemos também que somos mais emoção, muitas vezes. Esse lado feminino, em algum caso, chegou assim a te atrapalhar, te abalar muito pelo fato de chegar e ver uma situação envolvendo crianças, sendo mãe, se colocando no lugar de outra mulher? Não, eu acho que não. Eu até penso assim, é claro que a própria função, eu acho que ela te endurece um pouquinho, te deixa um pouco mais, assim... Forte. E aí tu acaba, não, assim, que nem eu digo, assim, você sente por ser pessoa e saber que tem uma família envolvida, mas assim, que tenha me atrapalhado, não. Assim, que tenha emocionalmente me deixado atrapalhado a investigação, o atendimento do caso. Até porque acredito, né, Diane, que vocês nesse período preparatório, até para isso, vocês são preparadas, Sim, né? a gente se prepara, claro que eu digo assim,
nunca é o suficiente, porque cada Existem cada casos e ação- casos. cada caso é um caso. Então, não existe tipo assim, prefixado, vai ocorrer isso, isso, aquilo. Cada situação você vai se deparar. Analisar de uma forma E diferente, vai né? ser... E tem toda a questão da responsabilidade também, né? De investigar, analisar os casos que sejam os corretos, que sejam justos, porque estamos lidando com Sim, vida de tu tem que pessoas, procurar né? isso, Exatamente. procurar Tem sempre separar não a ser razão da tendenci- emoção, e né? não o ser teu trabalho. tendenciosa, né? Tipo assim, e ser justa, procurar. É, Uhum. tem que Dentro ter da esse lei, equilíbrio. Dentro dentro da da razão e lei, da emoção, tu tem E que... procurar ser justa, né? Eu até já sei a sua resposta pelo que você colocou aqui, mas eu achei interessante perguntar. É uma profissão de risco, a gente sabe, né? Mas em algum momento da sua vida você se arrependeu de ter escolhido essa profissão? Não. Nenhum, faria tudo de Não, novo. eu ia dizer, olha, já dá sabia, um, mas vamos dá um deixar ela pouquinho dar de uma medo reforçada, né? da profissão, mas olhando para ela, tu sente realmente que Não, ela é é. apaixonada pelo que ela faz, né? Não, eu gosto realmente. Não tem. Quando você entra para a polícia, você começa a pensar diferente. Uhum. É outro olhar. Você muda certos, às vezes, conceitos, passa a ver as coisas de outra forma. Mas, enfim, não faria tudo de novo. Até assim, quando eu fui chamada para a polícia, nesse meio tempo eu fui chamada para um concurso do Banrisul. Aí eu nem sabia para onde que eu ia trabalhar na polícia, porque não tinha saído a nomeação ainda, e tinha vaga para São Jorge, Banrisul de São Jorge. Aí foi assim, para decidir mesmo, tomar um rumo que é, né? Aí eu disse, não, banco eu já sei como que é, não quero, vou para a polícia. Bem decidida, né? Diane, e se você tivesse que fazer um paralelo entre a Diane, que iniciou lá em 2002, Concurso 2002, mas 2004. assumi em 2004. Isso, 2004, para a Diane de hoje. Como você descreve a Diane de 2004 e a Diane de 2022? Mais experiente, com certeza, né? Mas, assim, por ser policial, você se obriga a ter, às vezes, certas atitudes, né? Você tomar decisões, né? Que, às vezes, você não fosse policial, você tomaria uma decisão diferente, né? Mas, assim, bem mais experiente, evoluída, bem... Uma bagagem aí de conhecimento, de experiência, Meu Deus, é uma né? história, Uma história de vida, é isso aí. Diane, a gente está chegando ao final do nosso programa de hoje, então a gente deixa esses minutinhos finais para que você faça suas considerações finais. Algo que você tenha a colocar, que a gente não tenha perguntado, que você gostaria de falar aqui, esse é o momento. Não, acho que mais ou menos era isso. Não, só salientando que é uma profissão que, às vezes, assim, no geral, ninguém gosta de polícia, né? Então, eu precisaria ser mais valorizada, né, no geral, né? E às vezes respeitada, como deveria ser, né? Mas a gente tem orgulho, né, da minha profissão, amo de paixão. E, como eu disse, Até faria porque tudo é de uma novo. profissão super importante para a segurança da sociedade. É uma profissão necessária para todos Necessária. nós. Porque você tem que garantir a segurança, né? Aquela história de servir e proteger, né? Todo mundo, em detrimento da sua segurança. É verdade. Entende? Porque você sabe que a tua vida está em risco, né? Sempre. Legal. Diane, muito obrigada por ter feito parte dessa noite. Eu que Muito agradeço. obrigada por aceitar estar conosco no programa Mulheres. Eu que agradeço essa oportunidade. E ter esclarecido tanta coisa que para mim é algumas novidades mesmo, né? Acho que para Que todos bom, nós, para todas nós, né? É que às vezes quem não precisa, às vezes não tem esse, E não esse sabe nem como interesse, esse funciona, conhecimento. então bem importante mesmo. E é que nem você fala, né, da questão da valorização, né? É importante programas como esse para que a gente consiga passar para as pessoas a importância, o que é ser uma inspetora de polícia. Que é uma mulher, como todas as outras, embora eu diria muito mais corajosa que muitas, outras, né? Verdade. Mas que é casada, que tem filhas, que tem sua família, que tem sua rotina, né? E que também exerce esse papel que é tão importante para a nossa sociedade.
Então, Diane, foi um prazer enorme te conhecer, conversar contigo, saber um pouquinho mais sobre essa profissão tão importante. Então, nosso muitíssimo obrigada. Parabéns. Sucesso nesse teu finalzinho de carreira, né? Que você não precisa usar a sua companheira arma, né, Gurias? Espero. Que deixa ela só de companhia. Deixa ela ali só de companhia. Então, assim, ó, foi muito... Só de muito, amuleto mesmo. Isso aí. Muito Obrigada, bom estar Diane. com você. Muito obrigada. Essa Eu que noite. Por agradeço. esse momento. Então, chegando ao final de mais um programa Mulheres, eu gostaria de chamar mais um brinde, meninas, para a gente, então, comemorar o final da segunda temporada do programa Mulheres. Em julho, a Conecta Mais TV vai fazer mais um aniversário. E junto com esse aniversário tem uma série de novidades que vem por aí. Então a gente agradece a participação de todos os nossos convidados que estiveram aqui no nosso sofá conversando conosco, levando muito assunto interessante para todas as pessoas que estiveram nos assistindo, nos acompanhando. Um agradecimento especial a minhas belíssimas colegas Jocola e Roberta Pegoraro. Um agradecimento de coração a todas as pessoas que sempre nos acompanharam nas noites de quarta-feira e aguardem, vem muita novidade por aí. Mas não se esqueçam de ficarem conectados em toda a programação da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Muito obrigada a todos, fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima.